Hoje nós somos, né, reconhecidos enquanto ponto de cultura desde o ano passado, né? E o objetivo é justamente esse, assim, como tu disseste, né, trazer a discussão para esse âmbito assim, da mesa do bar, para esse ambiente mais ameno, onde a gente, né, consegue conversar assim, assuntos às vezes nem tão agradáveis, mas de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mas que são necessários, que a gente precisa trazer de qualquer forma, né? Principalmente na atual conjuntura. É uma conversa descontraída, mas não menos séria, né? Não é porque a gente está aqui tomando um vinho ou tomando uma cerveja que as construções feitas aqui não são importantes. Exatamente. A máscara eu acho que acaba prejudicando um pouco o som, né? Mas e vai enfim, ficar a gente está aqui num espaço com distanciamento também, importante frisar, e as janelas estão todas abertas. Eventualmente a gente acaba até tirando a máscara. Para tomar vinho, né? Para tomar vinho. Inclusive, o Valmini está chegando aí, galera. Podem se apresentar aqui. De repente, tu consegue abrir para ele ali? Sim, claro. Show de bola. O portão está aberto. O portão está aberto? Portão pequenininho. Fala aí, Ferrolho. Vou abrir para ele lá. Te apresenta aí. Bom, então, para quem não me conhece, sou o Leonardo Ferrolho, atual presidente da Associação Cultural Paralela, né? A gente está aí desde 2012, trabalhando na cena cultural de Caxias, de alguma maneira, né? No início com bandas, a gente já fez praticamente todas as manifestações culturais que a gente conseguiu imaginar e criar para ocupar esse espaço, né? E agora o podcast é mais uma, né? Porque é uma relativamente nova dentro das expressões culturais. O podcast é uma coisa, digamos, que surgiu ali por 2017, 2018 e tomou essa proporção agora durante a pandemia, né? De alcançar novas... Pois é, acho que a pandemia ela potencializou algumas questões. Nosso querido Valmini acaba de chegar. Meu co-apresentador chegou atrasado, mas chegou. Né? Isso é importante a gente citar. Mas sem Valmini eu fico sem chão. Então, Valmini, sente aqui, por favor. Jorge Valmini chegando aqui no nosso Polenta Cast. E aí, Valmini? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Ao Polenta Cast. E a paralela. Tá quente, né? A gente pediu pra esquentar antes, senão a gente esquenta. Tem a estufa ali, a gente pode colocar, né? Tá bom, Mini, tem um vinho aqui pra ti, ó. Pega o vinho. E o microfone aí tu pode ligar também ali, ó. Né? Enfim. É importante, né, frisar, eu acho, o fato de... E a gente está conversando aqui, e confessando para vocês, eu estou meio que tateando um formato, um estilo, assim, porque eu sou do rádio, digamos, e o modo como eu falo até é um modo meio carregado, digamos assim. Até quando eu estou falando, por exemplo, eu sei que eu estou sendo filmado, é diferente, por exemplo, de eu chegar aqui pro Valmini, dar um tapa no ombro dele e dizer, vamos lá tomar uma cerveja. Então, o que eu quero dizer é que hoje... como profissional da comunicação, eu juntar esse formato um pouco mais descontraído, assim, é um tanto difícil. Então, estando aqui na Paralela e trazendo um Polenta Cast, eu acho que é algo que exige também essa parte colaborativa de vocês também, né? Porque a gente não constrói nada sozinho, né? Então, sei lá, é isso. Eu acho que é exatamente esse o perfil, assim, né? A gente sempre teve esse formato, inclusive a gente já tinha a gente já almejava, né, esse mundo do podcast aí há algum tempo. Há um tempo atrás, quando a associação era composta assim por mais membros, nós tínhamos um outro modelo. A gente, todo final de reunião, a gente fazia um podcast improvisado com assuntos do que tinha sido discutido ali ou alguma coisa que tinha acontecido no dia. O Total Podcast, Total, né? Podcast. Tem, acho que uns 30 episódios. Deve ter, tem uns 20 e poucos, 30. E aí ali a gente falava de uma forma descontraída, pegava as pessoas desprevenidas, todo mundo contribuía com o que vinha no momento, assim. Que é mais ou menos também o perfil que a gente gosta de trabalhar, assim, para poder trazer o que as pessoas têm para oferecer, né? Esse é o formato, esse é o nosso objetivo, né? O objetivo da casa é fomentar esses artistas, fomentar essas iniciativas criativas, culturais, de maneira que todo artista independente possa mostrar aquilo que ele tem para oferecer, né?
a gente não se limita, né, a uma única linguagem. Obviamente que a gente tem um perfil muito show, tem o bar acaba propiciando mais esse ambiente, né, do show, da banda e tal, mas a gente também passou por alguns processos onde a gente não podia ter esse tipo de evento e também tivemos que nos ressignificar. A pandemia também fez a gente se ressignificar, então a gente tenta abraçar na medida do possível todas as manifestações, linguagens possíveis dentro da arte e da cultura. Pois é, né? E hoje a gente vê que essa tentativa, né, o esforço para se ressignificar, ele parte da cultura como um todo, né? Por exemplo, se a gente remonta ao início da Casa Paralela, por exemplo, né, o Vamini, inclusive, ele fez parte dessa gênese. E eu acho que cada um carrega dentro de si alguma lembrança que relaciona alguém. Eu estou dizendo as pessoas que naturalmente consomem esse tipo de conteúdo relacionado à Paralela e frequentam a Casa Paralela, mas enfim, tem uma memória afetiva, né? A gente pode citar isso. A Casa Paralela provoca esse tipo de memória afetiva, né, Palmini? Com certeza. Quem me falou do Ferrolho estar aqui articulando em 2010 foi o Mário Fleitas, lembra dele? Sim, o uruguaio. Isso, Mário Fleitas, né? Isso. O uruguaio passou por Caxias e numa roda de conversa das artes, né? Ele dizia que Caxias era uma cidade incrível, maravilhosa, né? E aí aquilo me causou estranhamento, né? O quê? Não acredito! Caxias! Aí, mas entendendo, aí eu perguntei para ele como ele chegou como uruguaio, como chegou a Caxias, né? E aí ele me falando das conexões, dos contatos. Sim, ele viu uma Caxias de pessoas agregadoras, inclusivas, né, artistas, né? Então como ele veio por este canal, por este perfil, né? Então ele tinha essa visão e ela é uma das visões da cidade, só que é uma visão que poucas pessoas têm, né? Inclusive, como tu citou ali a gênese da Paralela, né? Eu acho que lá no início tinha muito esse sentimento de fazer o que a gente não encontra em Caxias, né? Tipo, o que eu quero que aconteça, o que a gente quer que aconteça não rola em Caxias. Então vamos ter um espaço em que a gente vai poder fazer acontecer isso. E é por isso talvez que as pessoas tenham essa memória afetiva com o espaço, porque encontra possibilidade de coisas que não aconteciam acontecerem. E lá no início, e é isso que faz a roda girar, né? Para mim, né? Para mim aprender um pouquinho mais, a Paralela está na terceira configuração jurídica, isso? Ela começou espontânea, virou uma associação, hoje é um ponto de cultura, confere, é isso? Exato. A gente começou como uma casa mesmo, né? Era uma casa que as pessoas foram se sentindo à vontade para chegar e realizar suas atividades. E com essas coisas acontecendo, a gente percebeu que já não era mais só uma casa, mas sim um órgão de uma sociedade civil organizada, artistas que se sentiam à vontade, a fim de realizar suas paradas aqui, né? A Casa Paralela não é aqui, né? A Casa Paralela já é uma ideia, né? Isso. Ela não precisa ela ter não mais precisa do ser espaço necessariamente físico, aqui, né? Extrapola. Um exemplo bem forte disso foi o carnaval, né? O bloco isso, e tal. Mas eu queria que eu falasse ainda dessas diferenças, desses processos. São 10, 11 anos, é isso? Nós entramos agora em junho, no início do ano 10, né? A gente completa 10 anos em junho de 2022. Mas agora a gente já estaria, a partir do zero nós já temos 10 anos, né? E por necessidades burocráticas, né? Depois que a Paralela se foi movimentando muitas pessoas, a gente em 2015 se formalizou como associação. E é assim que a gente funciona até hoje. No caso, a gente está na segunda configuração burocrática, assim, né? O ponto de cultura é um reconhecimento que a associação recebeu. Né? No caso, não houve nenhuma mudança na configuração administrativa. Vocês não foram buscar o formato ponto de cultura? Nós fomos. Foi algo que a gente vinha buscando desde 2016 e agora, em 2020, a gente conseguiu ser reconhecido como tal, né?